Pode Mais, com o pastor Jefferson Costa, o podcast do Espaço do Cristão Assembleano. Já se inscreva em nosso canal oficial no YouTube. Pode Mais, com o pastor Jefferson Costa. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus e meus amados ouvintes inscritos no meu canal. Hoje estamos iniciando mais um projeto, que é o projeto Podcast com o pastor Jefferson Costa. E eu estou muito feliz de estar iniciando esse projeto que Deus colocou no meu coração. E nesse podcast nós trataremos de muitos assuntos, traremos aqui pessoas que têm um nível espiritual com Deus, buscam a presença do Senhor, né? Homens e mulheres que Deus tem levantado nessa terra para fazer a diferença. Vamos trazer aqui nesse programa pessoas que estão também na música evangélica gospel, pastores, cantores, que estão aí também na mídia evangélica gospel, pessoas que Deus tem levantado para a nossa geração, também para a nossa cidade de Belém, e isso vai ser muito bom. Nós traremos aqui entrevistas, também traremos aqui testemunhos impactantes de pessoas que foram transformadas pelo poder deste evangelho, que a palavra de Deus diz que o evangelho de Cristo, ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. E hoje nós temos uma convidada toda especial na abertura do nosso podcast, essa mulher que tem sido uma referência para todos nós aqui da música gospel paraense. Ela é mãe de 2 filhos, ela é esposa de um presbítero, ela se congrega na Assembleia de Deus da Comiadepa, mulher de Deus, dona de muitos hits, porque ela é cantora e compositora, hits que fizeram sucesso aqui conosco, aqui em Belém do Pará, como Poderoso Desejado, como Quem é Este, como Profetizando Vida em Meio ao Vale. Eu estou falando nada mais, nada menos do que a minha querida amiga, cantora Madalena Medeiros. Ô, glória! Paz do Senhor Jesus, pastor Jefferson Costa, paz do Senhor Jesus a todos aí, os nossos amados irmãos, né, que estão aí nos acompanhando através do seu canal, né, que a graça de Deus esteja na vida de todos, né. É um grande prazer Amém. Estar aqui participando desse primeiro programa, com certeza o primeiro de muitos, né, e com certeza vai ser bênção na vida de todos quantos, né, estiverem assistindo e todos quantos participarem, né. Com certeza é projeto de Deus e já que está acontecendo é porque o Senhor está na frente e está abençoando e vai com certeza continuar abençoando. Glória a Deus, né? Aqui em Filipenses capítulo 4, verso 8 diz que tudo aquilo que é verdadeiro, né? Tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Sim. Então a gente elaborou esse podcast, minha irmã, com o objetivo que a gente possa entrar no lar dos irmãos, falar um pouquinho, né, da palavra de Deus e também de testemunhos e de pessoas que foram levantadas por Deus. E a senhora já está há muitos anos aí, né? É uma referência para todos nós aqui da música evangélica paraense. E eu queria que a senhora contasse para a gente, no início desse primeiro bloco, um pouquinho do início do seu ministério. Como é que se deu isso? Como foi que começou o seu chamado? Como é que começou a sua carreira como cantora? Quando a senhora sentiu de Deus esse chamado? Fala um pouquinho pra gente aí. Eita, glória! Olha, pastor, assim, eu posso dizer que o meu ministério, ele começou quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, né? Que bênção. A minha mãe, quando ela se encontrou grávida, né? Que eu estava no seu ventre, ela aceitou Jesus.
E quando eu estava com 6 meses já no seu ventre, ela foi descer as águas batismais. E ela conta, né? Isso é um testemunho que eu sempre também conto, né? Onde o Senhor ele me dá a oportunidade, eu sempre também conto. Ela diz que no momento que ela desceu as águas, que o pastor estava batizando ela, ela disse que começou a sentir algo muito forte no ventre dela. E ela me sentia pulando. No momento que ela estava sendo batizada, ela disse que eu pulava tanto dentro do ventre dela, que ela achou que naquele momento poderia eu nascer naquele momento. E quando ela saiu das águas, ela disse que eu me acalmei. E aí ela entendeu que naquele momento o Senhor ele estava me ungindo dentro do ventre dela. Que bênção. Para que eu viesse ser um instrumento nas mãos do Senhor. E assim, desde esse tempo, desde essa época, e a minha mãe, eu nasci, a minha mãe me criou na igreja. Desde pequenininha eu já comecei a cantar na igreja, sempre os pastores, os irmãos que estavam na coordenação, né, dos cultos, sempre eles me davam oportunidade. E eu sempre não tinha assim vergonha, eu sempre chegava mesmo ali, eu cantava como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Deus tocava em muitas vidas, né? Mesmo eu sendo criança, às vezes não sabia nem tanto muitos louvores, mas mesmo assim eu cantava. O Senhor me usava como criança. Depois eu entrei no departamento, né, de infantil, já foi para os solos, depois foi para os juvenis, aí já foi também, sempre eu ficava, ou era regente, ou era solista, alguma coisa sempre eu era, né, com relação à questão de louvor. Aos 9 anos de idade, aí o Senhor começou a me dar louvores. O Senhor me deu a minha primeira 9 música. anos de quando eu idade? tinha 9 anos de idade. Que bênção, cantor. Foi. E ali eu escrevi, depois eu pedi para o meu pai que ele comprasse para mim um caderno, né? E eu já ia anotando, a partir daquele momento, né, as outras músicas que vinham chegando. E hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu acho que tem mais 500 músicas por aí. Todas que o Senhor tem me dado. E tem sido bênção. Onde o Senhor ele tem me enviado, o Senhor tem me levado, tem sido bênçãos. Onde o Senhor, assim, me permite estar, né? O Senhor sempre usa pessoas que sempre chegam a mim dizendo: irmã, eu canto seus louvores, irmã, seus louvores são uma bênção, irmã, né? Já recebi muitas bênçãos através dos seus louvores. E eu fico muito assim grata, né, a Deus, porque a gente sabe que não somos nós, né? É verdade. É Deus. É Deus. É Deus purinho na terra. Não tem outra, sabe, outra explicação. É só Deus que faz isso na nossa vida. Que a gente merece, não. Por misericórdia, né? Por misericórdia, é verdade. Por misericórdia do nosso Deus. Ouvindo a senhora falar, eu lembrei também de um fato da minha vida, que eu sou filho também de uma mãe que era estéril, né? Eita, que bênção. Minha mãe não podia gerar, não podia ter filhos. Oh, glória. E um dia o Senhor me prometeu para ela, depois de 12 anos perseverando, esperando, eu nasci, né? Nem minha mãe poderia ter filho, nem meu pai poderia também. Porque depois que ele faleceu, tem uns 10 anos agora de falecido, que a minha mãe descobriu que ele não poderia também, não tinha, né, gameta suficiente para gerar também. Então, nenhum dos dois poderia, né? Mas, assim, o Deus que nós servimos, a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Ele é o Deus que abre, né, a madre de mulher estéril. E ouvindo a senhora falar um pouquinho assim, né, de como começou o seu testemunho da sua mãe, né, sentindo ali quando a senhora estava no ventre dela, veio na minha mente ali Jeremias, capítulo 1, verso 5, né? Isso. Quando o Senhor falou para Jeremias: olha, Jeremias, antes que tu nascesse, né, antes que tu quando tu estava na barriga da tua mãe, eu já te conhecia. Antes que eu te formasse, te conheci. Te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Eita glória. Eita glória a Deus. É maravilha, é forte. É forte, viu? É forte. Então, a gente serve esse Deus que é Deus de propósito, né? Eu vejo que o nosso Deus é Deus de propósito, né? No seu caso, né, quando a sua mãe não podia gerar, né, era uma Ana, né? Vamos dizer assim, né, que tinha desejo de ter filhos, tinha vontade, mas não podia gerar. Mas assim, como Deus ele era um Deus de propósito, Deus colocou no ventre dela Samuel.
né? Verdade. E assim a mesma coisa Deus fez também através, né, da sua mãe. Deus lhe colocou, né, no ventre dela, e hoje também a gente pode dizer que você é um milagre, Amém. né? É um milagre de Deus que Deus ele usa, né, como ferramenta dele, vamos É dizer, verdade. né? E Isso é também, bênção de Deus. ouvindo o seu testemunho também, a gente vê, né, como a palavra de Deus, ela é verdadeira. Assim como o Senhor chamou Jeremias no ventre da mãe, né? O Sim. Senhor já tinha lhe chamado, já tinha um chamado, um propósito na sua vida, né? Até quando a senhora estava Isso. na barriga da sua mãe. E isso é muito legal, muito bom. A gente saber que existe um Deus que cuida de nós, até mesmo antes da gente nascer. Por isso que a gente tem que ter, pastor, essa convicção do nosso chamado. Porque quando a gente começa a exercer, né, o nosso chamado, a gente começa a passar por muita dificuldade, muitas lutas, muitas provações, muitos levantes. Muitos que olham para você, não conhecem a sua vida, não conhecem a sua história. Aí vem querer fazer com que você pare. Isso. Só que você, quando tem convicção do chamado, o que é que você faz? Você diz, não, eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, fui escolhido dentro do ventre da minha mãe, eu não podia nascer, mas o Senhor permitiu que eu nascesse. Então eu não posso deixar que ninguém me pare. Eu não posso deixar que ninguém venha querer frustrar os planos de Deus, porque o Senhor diz que os planos de Deus não serão frustrados. Então, se o Senhor tem planos na minha vida, por eu ser, né, um instrumento dele, me escolheu, né, para exercer esse chamado, então não vou deixar ninguém me parar, não vou desistir por qualquer coisa, porque tem gente que qualquer coisinha já está desistindo, já não vou fazer mais, eu vou deixar e pronto. Não, a gente tem que ter essa convicção de que foi Deus que chamou, foi Deus que escolheu, foi Deus que projetou, e é Ele que usa, e Ele usa como Ele quer, né? Isso é verdade. Ele usa como Ele quer. A senhora falando também veio na minha mente ali Neemias, né? Neemias capítulo 6. Nós trabalhamos mês de janeiro ali no Tempo Central, no culto onde eu estou tomando conta. E é muito interessante que quando a obra estava quase concluída, mesmo assim Sanbalat, Tobias e Gesem não desistiam de fazer Neemias parar a obra, né? Sim. E no capítulo 6 fala que ele estava lá construindo e Sanbalat manda um recado para ele, né? Dizendo, olha, desce aqui, vem no Vale de Ono, que nós queremos conversar, falar contigo. Aí a Bíblia diz que Neemias diz assim, então eu percebi que eles queriam fazer um mal contra a minha pessoa. Estavam armando uma emboscada, né? Isso. Então assim acontece na nossa vida também, cantora Madalena. A senhora Verdade. falando, Neemias, ele sabia do propósito do chamado dele, né? Ele sabia que ele tinha uma missão para cumprir, que era finalizar os muros de Jerusalém. Sim. Então, assim nós precisamos ter essa visão, esse alvo. Porque se nós fomos chamados desde o ventre da nossa mãe, né? Cada um tem o seu testemunho, né? Cada um tem a sua chamada, mas a gente sabe que Sanbalat, Tobias e Gesem sempre vai existir na nossa vida. Com certeza. No ministério. Isso aí, se não tiver, acho que não tem graça, né? É verdade. É verdade. Sempre tem aqueles E que a gente possa falar como Neemias falou, né? Eu estou fazendo uma grande obra de maneira que eu não posso descer. Eu não posso me atrapalhar com os inimigos, né? Não posso me atrapalhar com os levantes. A gente pode até dizer para quem está se levantando, ei, me dá um tempo aí, né? Não posso nem te dar atenção, porque eu estou em cima de uma grande obra, a obra do meu Deus, a obra do meu Pai, né? E essa obra é mais importante que qualquer problema que eu venha enfrentar. Eu não posso desistir, né? E a gente sabe que essa obra, ela é difícil, ela é espinhosa, né? Muitas das vezes, mas também com certeza é muito gloriosa. Verdade. É muito gloriosa. Cantora Madalena, eu tenho uma outra pergunta para a senhora aqui. A senhora falou que a senhora começou, né, com 9 anos de idade A compor. a compor. Sim. E é um dom, né, dado por Sim. Deus. Eu acho muito maravilhoso assim, uma pessoa que compõe as suas canções. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente dessa experiência. Como foi essa experiência sua, assim, de compor? E como foi que surgiu a sua primeira composição? Então, a minha primeira composição, eu lembro benzinho que o título dela era A Cruz Não Era Minha. Ou, melhor dizendo, A Cruz Era Minha. Eita, glória! A cruz era minha. Aí eu lembro que o Senhor começou a me dar uma letra referente à história de Barrabás, né? Quando Jesus ele ia no caminho, né, carregando uma cruz, né?
e que era de Barrabás, que foi colocado no ombro dele. No caminho ele caiu e Simão ajudou ele a carregar. E o Senhor começou a me dar justamente um louvor baseado nessa história, né? Que hoje, né, nós somos esses Barrabás, né? Que pegamos a nossa cruz e o Senhor ele carregou sobre os seus ombros. Então foi uma música assim que eu fiz essa música, eu não cheguei a gravar até hoje. Já nem me lembro mais tanto dela, mas foi... Você pensa em gravar ela? Eu não sei, não sei se ainda gravaria, mas era muito bonita essa música. E assim, depois dessa, aí vieram outras. Eu fui pegando gosto, o Senhor foi aperfeiçoando. E hoje em dia, o Senhor tem me dado assim, muitas músicas. Já estou com 7 CDs gravados, todos de minha composição. Tem CDs que tem 10 composições, eu tenho 12. Ultimamente nós fizemos um EP com 5 músicas. E até hoje eu já tentei gravar música de outros cantores, mas o Senhor nunca deixou. É o mistério que Deus tem com a senhora. É o mistério. O Senhor nunca deixou eu gravar música de ninguém. Sempre eu gravo só as músicas que Jesus me dá. E não só gravo, como muitos outros cantores já gravaram também minhas músicas. Já dei para muitas pessoas e muitos foram abençoados com as minhas músicas. As minhas não, com as músicas de Jesus que o Senhor me empresta, né? Eu não posso dizer que são minhas, é dele. Né? Mas diga-se de passagem, suas canções são uma bênção, são inspiradas pelo Espírito Santo, né? A gente ouve e a gente sente a presença de Deus. Amém, glória a Deus. Que é importante, não é verdade? É isso que é importante, porque a música ela tem que trazer uma mensagem. E a mensagem ela não é nossa, a mensagem é do Senhor, é do Espírito Santo de Deus. Você só tem que se colocar como instrumento. E um instrumento afinado, né? É verdade. Um instrumento desafinado não dá para tocar, não. Aí, no caso da questão da música, né? Aí, quando eu estava já há algum tempo, né? Já compondo. Sim. Aí teve um momento que eu recebi um convite para mim compor a música de um congresso. Todas as músicas, na verdade, de um congresso. Nós éramos da Igreja Deus é Amor e me colocaram como regente de mais de 1.500 mulheres ali na Senador Lemos. E sei que muita gente que vai assistir, né, esse programa vai se lembrar dessa época. Aí foi uma época que eu recebi a incumbência de gravar todas as músicas, desde o corinho até as músicas oficiais, toda a música do Congresso. E aí Jesus me deu todas as músicas e só que a gente tinha uma dificuldade, que não tinha instrumentista, não tinha ninguém para tocar. E vai aquela coisa, aquela dificuldade que a gente tem com músico, aí chama, aí não pode, tu não pode, aí eu digo, Jesus, como é que a gente vai fazer e agora? Aí o meu filho, né, o Alex, tinha uns 9 anos por aí de idade, ele disse, mãe, por que a senhora não aprende a tocar? Para a senhora tocar suas músicas. Aí ele disse, eu toco baixo para a senhora. Ele tinha acho que uns 9 anos por aí. Isso é mesmo, meu filho. Você aprende? Eu aprendo. Então vamos aprender. Aí meu esposo já sabia um pouquinho de violão, aí ele começou a me dar umas notas. Aí eu peguei as músicas que já tinha composto, né, para o congresso, peguei no violão lá e a gente começou a treinar, não dava muito certo aqui, não dava muito certo aqui. Que difícil você tocar várias músicas, né, que você nem sabia ainda tocar, mas ali era noite e dia treinando. Conclusão. Eu e o meu filho tocamos a música do congresso. E pensa no congresso abençoado. Eu fiz a guitarra e ele tocou o baixo. O baixo era muito maior que ele. Mas a gente deu conta. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Hoje meu filho é músico e eu consegui também aprender a tocar um pouquinho. E assim, tem sido bênção. Bênção de Deus mesmo. Mas tudo assim, tudo a partir de uma situação que o Senhor ele permite a gente viver, para que daquela situação ele venha fazer, né, que o nome dele seja glorificado. O Senhor permite que a gente passe por algumas situações, né, e até mesmo por alguns desafios no ministério. Desafios, isso mesmo. Para que a gente venha a crescer. Isso né? mesmo, que Deus ele só quer ver o nosso posicionamento diante dos desafios. Se você corre ou se você enfrenta. É verdade. Sim. Igual como, não sei se a senhora lembra,
quando iniciou meu ministério, que eu trabalhava com criança. Sim, sim. Aí as crianças eram pentecostais e elas gostavam muito da sua canção, você lembra? Canção Aí de fogo, a gente que chamava. convidava você para ir louvar, né? Sim, sim. Aí a senhora chegava lá para louvar, eles ficavam tão felizes quando ouviu a senhora. Aí dizia, meu Deus, a cantora vai para lá pensando que é um congresso de mulher e chega lá é um congresso de criança, né? E as crianças mandavam glória. Mas que Uma bênção. benção, uma benção. Tá bom, meus amados ouvintes, nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco, tá bom? Daqui a pouco nós vamos iniciar o segundo bloco com umas novas perguntas, amém? Amém. Por que te abates e te afliges? Se sou teu Deus, estou contigo. Por que estás tão angustiado, tão preocupado, pensando que este é o fim? Se disse em minha palavra que não te deixarei, nem te desampararei. Posso operar, o teu casamento posso restaurar, o teu filho posso libertar, essa causa posso ganhar. Agindo eu, quem impedirá? Olha eu, curando, libertando, salvando, transformando, livrando, operando teu milagre. Eu sou Jesus, Jesus, Jesus. Eu sou Jesus, Jesus, Jesus. Eu sou Jesus, 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 o Filho de Deus.
volta agora com o nosso segundo bloco. E está conosco aqui, continua, a cantora Madalena Medeiros. Essa mulher de Deus, falou um pouquinho já das composições dela, falou um pouquinho do início do ministério dela. Que coisa maravilhosa, né? Que ela sentiu o chamado com 9 anos, né? Para compor. E agora no segundo bloco, nós queremos saber um pouquinho da senhora sobre os seus projetos atuais. A gente estava lendo na sua biografia, a senhora está com um projeto agora atual na Todá Music, que é uma gravadora nacional. Isso. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente do seu projeto agora atual, das suas músicas atuais. Amém. Então, pastor Jefferson, amados ouvintes, tudo na nossa vida, né, que a gente enfrenta, né, a gente passa, tudo faz parte do projeto de Deus, né, dos propósitos de Deus, dos planos do Senhor. E, assim, Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos também que fazer a nossa parte. E a gente sabe que muitas das vezes é difícil, né? Quando você vem lá de baixo, você sabe que Deus tem projeto, sabe que Deus tem propósito, mas quando você vem de uma, vamos dizer, de uma classe social bem... Porque eu sou ribeirinha, né? Eu sou lá do interior de Cametá, entre Cametá e Igarapé-Miri. Então, eu sou comedora de açaí com mapará. E assim, eu fui criada na roça, sabe? Fui criada na roça. Trabalhava muito com a minha mãe, tirando mandioca ali. Quando eu estava lá na roça, às vezes eu via aqueles aviões passarem assim por cima e dizia, poxa, só vai gente muito importante ali. Eu sempre ficava, a gente pensava, né? Ficava pensando, eu digo, um dia eu creio que o Senhor, ele vai fazer eu andar num desse. Porque eu sei que o Senhor tem planos grandes para mim. Eu era adolescente, mas eu já pensava dessa forma. E ali, a partir daquele momento, eu vim morar em Belém, né? A minha mãe me colocou para estudar aqui em Belém, eu vim para cá, para Belém, e aí comecei a conviver aqui, comecei a trabalhar para o Senhor aqui, na obra do Senhor. E o Senhor sempre prometendo que o Senhor, ele ia me abençoar ministerialmente, ia me abençoar até financeiramente, que o Senhor ia me dar a graça, né, para que eu pudesse gravar minhas músicas, porque o meu sonho, eu tinha muita música, mas eu não tinha condições de gravar, né? Sim. Então, quando eu era da Deus e Amor, Deus sempre usava muitas pessoas e dizia que eu ia gravar CD, que eu ia gravar CD. Que eu ia gravar CD. Aí eu dizia, mas como que eu vou gravar? Se ela começou na Deus e Amor. Sim. Foi. De que forma que eu vou gravar? Eu não tenho condições financeiras, né? Eu tenho muitos testemunhos de situações que eu tinha que ir para a igreja a pé. Enfim, mas a gente não vai entrar nesse porque é outro assunto. Mas assim, Deus usava muitas pessoas e dizendo que eu ia gravar, né? E eu recebia aquela palavra, sempre eu recebia. Aí teve uma festa que o nosso pastor, ele me chamou para me organizar o congresso. Ele disse, senhoras, um outro congresso depois daquele das composições. Um outro, né, seguinte. E aí ele me pediu para elaborar roupa. Aí Deus me mostrou em sonho uma roupa da Marinha. E só que essa roupa toda tinha que usar um chapéu. Aí eu disse, e agora, como é que eu vou fazer esse chapéu? Aí o Senhor me deu ali mais ou menos, e foi me dizendo como eu tinha que fazer, eu fui só escrevendo. Quando eu me acordei, eu já estava com o projeto do chapéu. Deus já tinha me dado em sonho, a roupa, o chapéu e o projeto do chapéu. Quando eu me acordei, só eu escrevendo no sonho, e quando eu me acordei, eu fui escrever, né, no papel, o chapéu. Deus lhe mostrando, né? Mostrando tudo. Eu disse, eu já sei o que eu vou fazer chapéu. Aí eu fiz 1.500 chapéus para essas mulheres. Eu costurava noite e dia e noite. Com o valor desse chapéu, quando eu terminei de fazer o chapéu, aí chegou o convite para me gravar. Disse, já sei para que era o dinheiro do chapéu, era para me gravar. Aí eu gravei meu primeiro CD, que foi Um Vaso em Tuas Mãos, que foi uma bênção. Aí nós tiramos a primeira tiragem, foi 500 cópias, acho que dentro de 15 dias tinha vendido tudo. Aí foi uma bênção. Eita. Foi em que ano? 2004. 2004? Foi, 2004. E aí,
eu digo, eita, Jesus está nesse negócio. Então vamos lá, vamos seguindo. Aí depois eu fui, gravei o segundo, gravei o terceiro, gravei o quarto. Mas o meu sonho sempre, sabe, era ter, assim, ter um alcance nacional. Eu queria chegar, né? Nos lugares de onde muitos estão hoje, não para mim, tipo assim, me autopromover, mas para me divulgar as músicas que o Senhor me dava. Sim, sim. Eu queria ter essa oportunidade. E ter uns... Principalmente levar também a palavra Levar do Senhor a palavra. através do louvor. Porque esse é o meu objetivo. O meu objetivo, que você vê que todas as minhas músicas é Bíblia. Sim. E são mensagens... Importantíssimo, né? Cristocêntrica. Cristocêntrica. Todas as minhas músicas são cristocêntricas. Em todas os hinos tem uma mensagem. Sempre de despertamento, de avivamento, né? Mensagens mesmo que o Senhor ele usa para exortar, para edificar, para consolar, para fortalecer. Sempre Deus, ele sempre dá-lhe um cunho na mensagem. Eu tinha esse desejo, né, de gravar em um local onde eu pudesse, né, divulgar um pouquinho mais as minhas músicas. E orando a Deus, né, e o Senhor, ele me colocou ali dentro de um projeto dentro da gravadora Todá. E para a glória e honra do Senhor, né, eu consegui assinar lá um contrato lá com eles. E já fui para São Paulo, tem uns 15 dias mais ou menos que eu cheguei de lá, que a gente já fez a gravação do primeiro projeto. Estamos esperando aí sair, eu creio que vai ser uma benção, né? E quando eu estava ali dentro, né, da Todá, aí eu olhei assim para cima, né, do estúdio lá onde a gente estava gravando, digo, Jesus, onde o Senhor me colocou? Onde eu estou? Digo, meu Deus, só o Senhor mesmo que faz bênção, isso. a Todá Music a gravadora foi da Fabiana Anastácio, né? A gravadora do momento, né? Isso. E a gente está lá, né, com esse projeto lá. E eu creio que o Senhor vai alcançar muitas vidas com esses louvores que foram gravados lá. E eu já quero até deixar aqui uma palavra, né, para os irmãos que estão assistindo, os irmãos Sim. que estão aqui ouvindo, né, esse podcast do pastor Jefferson Costa. Você que foi chamado pelo Senhor, você que sabe que o Senhor tem projeto na tua vida, pelo amor de Deus, irmão, não desiste diante de qualquer coisa. Faz o que o Senhor, ele coloca no teu coração. Faz com fé, confiando. Acredita que o Senhor, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai terminar, não vai deixar pela metade, não. Você que está acomodado porque pensa, porque meu ministério acabou, porque o projeto acabou. Não acabou. Enquanto você não der o último suspiro aqui na face da terra, o plano de Deus não acabou para a tua vida. O plano de Deus não acabou para você. Então acredita, confia no Senhor, que o Senhor ele vai te abençoar, o Senhor vai te honrar, ele vai cumprir com aquilo que ele prometeu na tua vida. Amém? Glória a Deus. Que mensagem, né? Amém. E isso é pastor. muito importante que a senhora está falando, porque hoje em dia as canções não têm sido mais feitas como era antigamente, né? Sim. Inspiradas. Hoje em dia são algumas músicas assim que a gente vê que realmente tem aquela chamada, né? Aquele calor, né? Aquele compromisso com a palavra de Deus. E isso daí, quando a gente escuta suas canções, a gente sente isso. Porque a Bíblia, né? Que é importante o cantor, o levita, ele cantar a Bíblia, falar da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não erra. Isso. A palavra de Deus, ela não perde validade. Né? É verdade. Você pega um louvor dentro da Bíblia, pode cantar que não vai ter erro. Né? Muitos ficam com medo de gravar uma música, e se preocupam, na verdade, de fazer música para massagear o ego das pessoas, até mesmo o próprio ego. Isso. Né? E para agradar as pessoas. A gente não tem que fazer a música para agradar as pessoas, a gente tem que fazer para agradar a Deus. Que quando Hoje você em dia- agrada a Deus, Deus ele abençoa, né? Hoje em dia a gente vê mais canções, como a senhora falou, que colocam o homem como centro, né? Isso. E quem Homem tem no que ser o centro. centro sempre é Deus. Né? Sempre. Sempre, sempre. O nosso Deus, ele... Não é à toa que ele morreu no meio, né? Jesus morreu no meio. É verdade. Cantora Madalena Medeiros, nós temos uma outra pergunta aqui para a senhora também. Amém. A senhora poderia falar para nós, eu sei que a senhora tem muitas composições abençoadas, inspiradas na palavra de Deus,
tá com um projeto muito bonito aí, né? Numa gravadora nacional, que eu creio que Deus ele vai abençoar, como tem abençoado o seu ministério. Mas eu queria que a senhora falasse agora pra gente das canções que a senhora já louvou, né? Das composições que a senhora fez. Por exemplo, louvores tão bonitos como Poderoso Desejado, como Quem é Este, né? Que Quem até... é este que vem adentrando por estes portais? Isso, que até hoje os corais de senhora Canta, em Belém cantam, né? canta O muito. meu coral de criança cantava muito, eu acho que até também quando ficar pronto esse podcast, as crianças que hoje já são tudo esposa de pastor, né? Hoje já são obreiros, até hoje também ainda cantam ainda esse louvor. Isso. E eu queria que a senhora falasse pra gente um pouquinho de um testemunho que a senhora ficou sabendo numa dessas canções, dessas composições que a senhora fez, que a senhora louvou na igreja e a senhora viu o agir de Deus, o poder de Deus de perto. Eu creio que a senhora deve ter algum testemunho assim, né? Então, eu tenho muitos testemunhos, muitos testemunhos. Mas assim, tem um testemunho que eu estava cantando no programa de televisão, de Boas Novas no Lar, e eu estava cantando o Varão de Fogo. Eita, Tem agora! um varão de fogo cheio de poder, passeando na congregação. Eu estava cantando esse louvor. Aí quando eu cheguei em casa, aí o meu telefone tocou, eu fui atender, aí era uma irmã me ligando chorando. Disse, irmã Madalena, eu ouvi e vi a senhora cantando na televisão. E eu estou ligando para me lhe dizer que enquanto a senhora estava cantando, eu consegui me levantar. Eu estava com câncer e eu estava há mais de 15 dias acamada, não levantava. Quando a senhora cantava, eu senti algo tão grande dentro de mim, tão forte, um calor tão grande, que eu não consegui ficar parada mais deitada. Eu me levantei e comecei a cantar, marchando, né, como se eu estivesse marchando, né, sentindo a presença do Varão de Fogo me tocando. Sabe, aquele testemunho ele marcou muito. Que estava lá também, né? O Varão de Fogo. O Varão de Fogo Isso. estava tocando, sabe, na irmã, e a irmã foi curada. Um outro testemunho que eu também tenho, que eu estava cantando também, um determinado, eu não lembro qual era a igreja, mas eu estava cantando o Guerreia, sabe? Estava cantando Guerreia. E quando eu terminei de cantar, aí uma irmã me procurou no corredor da igreja, né? Me disse, irmã, tem um testemunho para mim cantar para a senhora. Eu disse, diga. Ela disse, irmã, eu estava cantando, eu ouvi a senhora cantando e eu estava recebendo, né, a mensagem que a senhora estava profetizando, né, dizendo para que nós pudéssemos guerrear. E ela disse assim, eu estava aqui com muita dor no meu ventre, eu estou grávida, e eu estava com muita dor, e eu não me lembro qual era o tanto de filho que ela já tinha perdido, e ela disse que estava com ameaça, né, de perder. Só que naquele momento que ela disse que eu cantava, que ela sentiu algo muito forte tocando nela, e quando terminou o louvor, ela não estava sentindo mais dor nenhuma. Meu Deus. Aí ela disse que ela recebeu algo muito forte naquele momento. E aí tá bom, eu orei por ela, né? Louvei a Deus pelo testemunho. Aí passaram-se alguns meses, aí encontrei com essa irmã novamente. E ela já veio com a criança no colo. Ela disse, irmã, é essa aqui a criança que o Senhor, ele fez ele nascer quando a senhora estava cantando, no caso, porque as outras gestações ela não conseguia terminar a gestação, mas ela disse que naquele momento que eu estava cantando aquele louvor, o Senhor tocou nela, ela parou de sentir dor e a gestação dela prosseguiu normal, ela teve a criança e ela foi me mostrar a criança. Ela disse, eu vim aqui nesse culto para me lhe mostrar meu filho. Está aqui, né, o milagre que o Senhor fez através do seu louvor. Então, são muitos testemunhos mesmo. Ainda na terça-feira que a gente estava, né, lá no Templo Central, terminou, a irmã me procurou lá, dizendo que foi renovada através do hino do louvor Avivamento Já. Que bênção. Ela disse que estava... E Deus bratou no culto terça-feira, né? Foi uma bênção. Mas você recebeu uma grande renovação através do Avivamento Já. Esse Avivamento Já tem muitos testemunhos dele, muitos testemunhos. São muitos testemunhos. Testemunhos assim maravilhosos que o Senhor fez. Tem o testemunho que Jesus fez na minha vida também, que foi o Eu Sou Jesus,
né? Que o Senhor me deu através de um milagre que Ele fez na minha vida. Eu estava desenganada pelos médicos, com 4 miomas, médico nenhum queria me operar. Aí fui no momento, no auge mesmo da aflição que eu estava, né? Que eu achava que eu ia morrer naquele momento, né? Naquele período ali. E o Senhor pegou na minha mão, me levou para o sofá de casa e disse: senta, pega a caneta e escreve. Aí eu comecei a escrever: meu filho, por que te abates e te afliges, se sou teu Deus e estou contigo. E assim vai. Foi o hino Eu Sou Jesus que o Senhor me deu no momento da dor. E aí eu terminei o hino, né? Gravei não, eu terminou o louvor, aí o Senhor proveu a questão da cirurgia, eu me operei, era uma cirurgia que, pelos médicos, eu ia precisar tomar várias bolsas de sangue, ia ser uma cirurgia que ia demorar muito, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha filha está aqui comigo, ela esteve comigo nesse dia da cirurgia, ela sabe o quanto foi milagre de Deus essa cirurgia. Foram 20 minutos, não foi aquela cirurgia, não precisei tomar nenhuma bolsa de sangue, ou seja, Jesus já tinha feito milagre na minha vida no momento em que eu estava compondo. É assim que Deus faz, né? Quando a gente faz a obra do Senhor, Ele se responsabiliza até pela nossa saúde. Por tudo. Não é verdade? Por tudo. Ele se responsabiliza por tudo. Ele se responsabiliza pela sua vida física, espiritual, financeira, porque Ele provê, Ele usa pessoas e Ele faz. Porque Ele é Deus, né? É verdade. E quem somos nós para questionar o poder do nosso Deus? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente imagina, Ele é grande. É verdade. Né? Um dos nomes dele que a gente encontra no Antigo Testamento é que Ele é o Deus da providência. Né? Jeová Jiré. O Deus da providência. Ele disse para Moisés: Moisés, eu falo contigo. Aí, eu imagino que naquele momento ele está dizendo: eu sou aquilo que tu precisa. O que é que tu precisa? Precisa de providência, então eu sou Jeová Jiré. O Deus que providencia tudo. Isso. É muito importante a senhora falar aí, porque essa parte aí, Êxodo 3, né? Isso. Deus começa a se revelar para Moisés, né? A dizer os vários nomes que ele tem. E o primeiro nome que ele se apresenta é como Eu Sou. Eu sou. É verdade. E, cantora Madalena Medeiros, a última pergunta para a gente terminar esse bloco, em poucas palavras, fale para nós aqui um pouco dos seus novos projetos. O que a senhora tem em pensamento para o futuro aí, os seus projetos, suas composições, abençoada. Fala para nós um pouquinho. Então, o meu projeto, a gente está em segmento, né, com o projeto lá na gravadora, na Todá, a gente está orando, né, para que o Senhor, Ele venha colocar as mãos, né, e fazer a vontade dEle naquilo que Ele quiser. A gente está nesse sentido, né, nesse projeto. E também eu sou esposa, né, de um dirigente de congregação, o presbítero Nonato Medeiros, e meu projeto também é cuidar da obra do Senhor, cuidar das ovelhas do Senhor, né? Nós temos várias pessoas sob a nossa responsabilidade, e o meu projeto é continuar cuidando das almas, das ovelhas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Sim. E aí disso eu não abro mão de louvar o nome do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, e também de cuidar das almas. Vivo nas mãos do Senhor. Isso. É muito importante a senhora falar isso, porque quando a gente faz a obra do Senhor com amor, não querendo reconhecimento, né? Porque tem muita gente que faz porque quer só reconhecimento, né? Sim. Infelizmente tem pessoas no nosso meio evangélico que ainda não entenderam que nós, do povo de Deus, nós somos diferentes. No nosso meio não tem que ter estrela, não tem que ter popstar, né? É verdade. Nós somos servos. Sim. Instrumentos de Deus. Então, quando a gente se coloca a fazer a vontade de Deus, cantora Madalena, o Senhor mesmo, Ele nos exalta. Com certeza, né? Não precisa você tomar frente de Deus. Deixa que Deus faz. Isso. Né? Eu vou rapidinho contar em um minutinho para a senhora o que Deus também fez, né? Você também conhece um pouquinho da minha vida, da minha trajetória. Comecei como coordenador de criança, né? Quem diria que um coordenador de criança, né, há 10 anos atrás, seria um dos pastores do Tempo Central, né? Tomaria conta de um trabalho no Tempo Central. Pela misericórdia de Deus, como a senhora falou, porque eu, pastor Jefferson, não mereço. Sou carne e osso, né? Mas aí temos também a nossa música agora que vai ser tema do Congresso Geral dos Homens, em Belém. Então,
pegando um pouquinho do gancho que a senhora falou, Deus faz assim, né? A gente não precisa querer se promover, né? A gente não precisa querer fazer como Sara, querer resolver o problema, porque em vez da gente resolver, a gente vai piorar, né? Sara queria resolver o problema dela de dar filho para Abraão, e quando deu H, em vez de resolver, piorou a situação. Só trouxe problema para ela, né? Então é isso. Nós vamos finalizar aqui o segundo bloco. Que conversa boa, conversa gostosa. Maravilhosa. Né? Falar sobre as coisas de Deus. Né? É verdade. Daqui a pouco nós vamos entrar no terceiro bloco. E agora o terceiro bloco nós vamos falar sobre os princípios bíblicos. Amém? Deus irá te fazer mais forte. Nem todo mundo irá compreender quando você passar pelo deserto. Alguns irão dizer que é pecado, que você deu brecha ao inimigo. Só você sabe que tudo faz parte do plano. Continue jejuando e orando, não dê ouvidos ao acusador. Permaneça firme nas promessas do Senhor. Não vão te parar, porque Deus luta por você. Vão te questionar. Esse deserto é pra você crescer e confiar. Guardar seu coração e perseverar em oração. Vão até tentar, mas não vão compreender. Mesmo na provação, você continua a crescer, porque serve ao mesmo Deus de Abraão. Entrega seu Isaac, porque sabe que Deus tem provisão. Mais forte, você vai sair dessa mais forte. Essa prova não é para a morte, é para te moldar, preparar, capacitar e te fazer mais forte. Você vai sair dessa mais forte, irmão. Deus mudará a sua sorte. Você irá viver pra contar as maravilhas de Deus. Mais forte, você vai sair dessa mais forte. Essa prova não é para a morte, é para te moldar, preparar, capacitar e te fazer mais forte, irmão. Você vai sair dessa mais forte. Deus mudará a sua sorte. Você irá viver pra contar as maravilhas de Deus. Não vão te parar, essa dor não vão te parar. As lutas não vão te parar, não vão te parar. Não vão te parar, porque Deus luta por você. Vão te questionar. Esse deserto é pra você crescer e confiar. Guardar seu coração e perseverar em oração. Vão até tentar, mas não vão compreender. Mesmo na provação, você continua a crescer, porque serve ao mesmo Deus de Abraão. Entrega seu Isaac, porque sabe que Deus tem provisão. Mais forte, você vai sair dessa mais forte. Essa prova não é para a morte, é para te moldar, preparar, capacitar e te fazer mais forte, irmão. Você vai sair dessa mais forte. Deus mudará a sua sorte. Você
você está mais forte. Boa tarde, povo de Deus, meus amados ouvintes. Entramos aqui no nosso terceiro bloco e está aqui comigo essa mulher de Deus, cantora Madalena Medeiros, que falou um pouquinho para nós aí do seu testemunho, sua primeira composição, o que Deus fez na vida dela, os testemunhos, que eu acredito que ela contou aqui, não foi nem 1% do que Deus tem feito através do ministério dessa mulher. E a gente olha para ela, a gente vê essa humildade no coração, que é muito importante. É por isso que Deus tem te levantado, mulher, Amém. como voz profética aqui em Belém. E eu acredito que não vai ficar só aqui em Belém, não. Amém. Deus tem um Recebo. projeto muito forte, né? Eu De recebo. levar entre os 4 cantos aí desse Brasil, né? Quem sabe até a gente não vai se ver lá nos Gideões, missionário, Amém. em Santa Catarina, que eu vou estar agora final de abril também louvando. Também eu vou Amém. estar Que bênção. ministrando a palavra do Senhor, vou estar na Alemanha, na Suíça, Glória como um a Deus. dos pregadores oficiais também. E aquilo que a senhora falou, né? A gente se coloca à disposição de Deus e deixa que Deus faz o resto. Deus cuida do resto, é né? verdade. E eu creio que o mesmo Deus que me chamou, né, quando eu era só um coordenador de criança, né? Sempre gostei de trabalhar para o Senhor. É o mesmo Deus que vai fazer e está fazendo na sua vida, Amém. viu? Amém. Esse projeto aí da Music é só o começo Amém. do que Deus tem para fazer na sua vida, Ô, amém? glória, recebo. Tome posse. Já tô bem. Cantora Já estou de posse. Madalena Medeiros, agora nós vamos entrar nesse último bloco, nós vamos falar a respeito de alguns assuntos referente ao cotidiano nosso, né? Uhum. Esse podcast aqui, um dos objetivos é o espaço assembleano, né? O espaço do cristão assembleano. Então pode ser que você não seja assembleano, mas você é cristão. Sim. né? Sim. E Deus ele não vem buscar placa de igreja, né? Ele vem buscar um povo lavado, comprado, redimido com o sangue do Cordeiro. E aí, nesse podcast aqui também nós temos um espaço que nós vamos tratar a respeito de alguns assuntos referente ao crescimento nosso como cristão aqui nessa terra, né? Porque Pedro fala na primeira carta que nós somos peregrinos Sim. aqui, né? Estamos Se- só de passagem, De né? passagem. Então a nossa nacionalidade verdadeira não é terrena, É celestial. Isso é muito forte, É forte. né? É forte. E ele diz assim, olha, mas vocês são nação eleita, povo adquirido, né? Nação santa. Então isso é muito forte, porque quando a gente abre a palavra de Deus, a gente vai ver desde Gênesis, desde quando Deus chama Abraão, diz, olha, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Quando você chega ali no Êxodo, Deus tira o povo de Israel do Egito, leva para o deserto, dá, acho que no capítulo 25 do Êxodo, dá as leis para Moisés ali no Monte Sinai. E quando a gente olha, a gente vê o que Deus queria era que Israel fosse um povo separado. A gente vê isso, é um princípio, né? Sim. E aí, isso daí vai caminhando durante a Bíblia toda. A gente vê que um dos motivos que fez o povo de Israel ir para o cativeiro, passar, né, por opressão no livro dos juízes, né, porque quando eles se desviavam, Deus levantava juízes, né, era Sim. para ajudar o povo, mas ao mesmo tempo também permitia com que os inimigos viessem ali oprimir o povo de Israel. Aí a gente sai da antiga aliança, a gente vai para a nova aliança, a mesma coisa, a igreja, não mais Israel, mas agora a igreja, Sim, né? sim. E aí a mesma coisa, é o mesmo princípio. É aquele princípio que Deus ele quer um povo separado, né? Uhum. O mundo está aí com as suas molduras, com os seus esquemas, com os seus valores que são relativos, que hoje é, amanhã não é mais, né? Há 10 anos atrás a gente via muitas coisas que não estavam certas, mas hoje quando você abre a televisão, abre a internet, você vai ver que agora é liberado, né? Isso. Então assim o mundo trabalha.
Aí Deus usa Paulo lá na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, né, com os valores da mente. Como é que a gente vai renovar nossa mente? Lendo a palavra de Deus, para que a gente possa saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é verdade? Isso, verdade. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é o seguinte: em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao verso 18, Paulo está falando ali para a igreja de Corinto que não há comunhão entre a luz e as trevas, não há comunhão entre Cristo e Belial, né? Paulo vai falando. E aí, baseado nesse versículo, assim, a gente vai ver muita coisa que tem acontecido hoje nos nossos dias, na sociedade, no meio do povo cristão. E uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é essa mistura, né? Muitas vezes da música evangélica, que é uma música que deveria ser separada, cristocêntrica, como a gente já falou, né? A senhora é compositora, e a gente tem visto hoje em dia essa mistura, né? Infelizmente, no meio do povo de Deus, tem muito cristão que hoje em dia acha normal você ouvir música cristã, né? Vamos dizer, ouvir um louvor do pastor Jefferson, ouvir um louvor da cantora Madalena, mas ao mesmo tempo ouvir música que não é cristã, né? Diz assim, não tem nada a ver ouvir música que não é cristã. E aí quando a gente vai ver na mídia, também a gente vê muitos cantores evangélicos que estão na mídia fazendo feat, né, com cantores seculares. Aí traz o cantor secular, grava uma música evangélica, né? Aí canta na igreja, aí aquele cantor aqui que é do secular gravou aquela música, mas canta de segunda a sexta aquela música, mas sábado e domingo tá cantando no bar, tá cantando, fazendo seu show, quer dizer, não abriu mão, né? Não renunciou para viver o verdadeiro evangelho. O que a senhora tinha para falar para nós sobre isso? É um assunto importante, né? Que eu acho que a gente deveria falar. Isso, é um assunto importante, né? Delicado, né? Um assunto assim, meio assim, como é que eu posso dizer? Difícil até mesmo da gente tratar. Mas, porém, assim, a meu ver, né? Dentro da minha ótica, eu gosto muito de ir conforme a palavra de Deus, ela nos mostra, né? Você citou, né, a questão, né, do momento que Deus chamou Abraão, e Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Por que Deus mandou Abraão sair da terra dele? Porque na terra dele só tinha idolatria, né? A própria disse, família dele, né? Sim. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da tua família, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Essa terra é a terra, né, prometida. Seria Canaã, a terra que mana leite e mel. A terra onde, depois, a própria geração de Abraão, ela iria morar. Era uma terra que Deus ele tinha prometido para dar. Mas por que Deus fez isso com Abraão? Por que Deus separou essa terra para ele e para a descendência dele, a geração dele? Porque justamente Abraão e a geração dele era o povo que Deus tinha separado para ele. Sim. Era o povo que Deus tinha separado para ele. E esse povo, por que Deus separou? Para fazer a diferença na terra. Foi por isso que Deus separou. Para ser um povo diferente. Né? Você mesmo citou lá o texto de 1 Pedro, se não me engano, 3, que diz que vós sois a geração eleita, Isso. sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, né? O povo adquirido. O povo que foi tirado das trevas para a maravilhosa luz. Então, a partir do momento que Deus ele separa esse povo, é para mostrar para os outros povos que aquele povo era o povo de Deus, e o povo de um Deus santo. A gente sabe que santidade significa separação. Isso. Né? Então, a partir do momento que Deus separou um povo para ele, Deus não queria que o povo ele fosse idólatra. Deus não queria que o povo ele fosse um povo pervertido. Tanto que ele disse: vocês não têm que casar com os outros,
né, povo de outras nações. Vocês têm que casar com pessoas entre si, porque eu não quero mistura. Eu quero que o meu povo seja meu, né? Sem mistura, sem junção nenhuma, né? Sem alinhamentos. Eu quero que o meu povo seja só meu, separado. E para mostrar para vocês que eu sou o dono de vocês, o que é que eu vou fazer? Quando eu vou tirar vocês do Egito, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que os povos todos vejam que vocês servem a um Deus perfeito, que vocês não são um povo qualquer, vocês são um povo diferente. O que é que eu vou fazer? Eu vou diante de vocês, diante de uma coluna de nuvem, durante o dia, e à noite a mesma coluna ela vai transformar numa coluna de fogo, né, para guiar você durante a noite no deserto e para proteger vocês do calor. Então todo mundo vai ver que vocês são meus, povo diferente. Aí o que foi que ele faz antes de tirar o povo de lá? Faz cair 10 pragas sobre o Egito que não atinge ninguém do povo de Israel, né? Por quê? Porque era um povo diferente, povo de Deus. Aí o povo segue o deserto, a gente conhece toda a história, né? Só Durante que 40 anos. Durante 40 anos. Só que depois, o que esse povo faz? Esse povo desobedece a Deus, se mistura. E quando desobedece, o que é que Deus faz? Deus manda as nações para guerrear. Deus manda as nações para confrontar eles. Mas por que Deus permitia isso? Porque Deus estava dizendo, vocês saíram da linha. Vocês já não estão mais fazendo o que eu quero, já não estão sendo mais meu povo. Então, o que eu vejo hoje na questão, né, da música? Eu continuo com o mesmo princípio de que o que é de Deus, né? O que é do mundo é do mundo. O nosso Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus que quer um povo só para ele. Ele continua sendo o mesmo Deus que quer o louvor só para ele. Sim. Ele continua sendo o Deus que opera através dos louvores. Agora a gente sabe que essa questão das misturas, ela é bíblica isso. Ela é bíblica, que a gente sabe que aqui no livro de João, capítulo 4, do versículo 26, ele diz assim, deixa eu ver aqui. Vem a hora e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são a esses que o Pai procura, né? Então, se eu estava falando isso para quem? Para a mulher samaritana. Quem era o samaritano? O povo misturado. Sim. A mistura dos assírios com as 10 tribos do norte, né? Sim, isso. Era o povo misturado. Aí você diz, agora chegou a hora da gente tirar essa mistura. E eu quero vocês todos me adorando somente a mim. E agora é essa hora agora. Então, o meu pai, ele está procurando, né? Povo sem mistura. Os verdadeiros adoradores. Por que Deus está falando que quer os verdadeiros? Porque tinha os falsos. Então, a gente sabe que essa questão de mistura é bíblico. Só que quando a gente entende que Deus ele não quer mistura, que ele quer tudo perfeito, a gente tem que sair do meio da mistura e viver o que Deus quer. Porque senão a gente vai pagar preço. Santidade, né? A santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, o Senhor diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém vai ver, não tem, porque eu sou rico, eu sou pobre, eu sou alto, eu sou branco, eu tenho fama. Não, ninguém. Diante do Senhor não vai ter essa coisa de hierarquia, de nível social, não. Diante do Senhor, se não for santo, não vai ver ele, pronto. Isso. E ainda tem um outro perigo também, cantora Madalena. É justamente a fonte da música que a gente está bebendo. Porque cada música que ela é feita, ela tem um objetivo. Sim. A senhora faz uma música, a senhora consagra a Deus. Consagra a Deus, isso. A música também que eu faço, que vai ser cantada, ela é consagrada a Deus. Consagrada a Deus. Mas será que toda música que é feita, ela é consagrada? Ela é consagrada para alguém, né? Se não for para Deus, vai ser automaticamente consagrada, né? Para outros deuses. Isso. E aí mora o perigo, porque Tiago vai dizer que de uma fonte não pode sair 2 tipos de água. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga. Sim. Né? Então, quer dizer, você não pode beber das 2 fontes. Se você bebe da fonte de Deus,
Então, Deus ele não divide a sua glória com E não ninguém, né? divide, não. Verdade. A gente Então, tem que ter muito esse E às vezes cuidado, a pessoa pastor. está, às vezes, até adquirindo maldição para sua vida, Sim, né? Porque sim. não sabe como foi feita essa música, né? Isso é muito importante a gente saber, né? Será que é a compositora? Quem é o compositor da música, né? Por que a música foi feita, a letra da música, né? Porque a gente tem que ter cuidado com isso também, eu acredito. Tiago Sim. alerta na epístola a respeito disso. Verdade. Tem pessoas que cantam qualquer coisa, né? Tem até muitas músicas de letras, né, que são em inglês, que a pessoa ela canta sem saber realmente de que fonte saiu. A gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque tudo que nós fizermos aqui, a gente vai ter que prestar conta um dia diante do Senhor. E tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado. Verdade. Tudo está sendo escrito. Então, um dia nós vamos ter que nos encontrar com o Senhor para prestar conta com Ele dessa vida que Ele nos deu aqui, dos dons que Ele nos deu, dos talentos que Ele nos deu. A gente vai ter que prestar conta. Ele não deu isso aqui para a gente simplesmente vir para a terra e ficar passeando para cima e para baixo com dom, com talento que Deus nos deu. Não. Ele nos deu para alguma coisa. E quando chegar no dia da prestação de conta, Ele vai procurar saber o que foi que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. Você glorificou meu nome? Você ganhou almas para mim? Você fez alguma coisa em prol das pessoas, das vidas? O que foi que você fez? Se você foi um bom exemplo, amém. Mas o que foi, qual foi o seu exemplo diante do mundo como igreja? Você é luz. Você é sal. A carta aos Hebreus diz no capítulo 12 que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Grande nuvem de testemunha. Né? Eu também estou fazendo agora também teatro e na parte de ator, né? Porque eu tenho muita vontade de montar, assim, fazer uma programação com atores cristãos, né? A gente desenvolver muito isso, que eu acho que é uma parte assim nossa da arte que ainda não conseguiu se desenvolver no mundo cristão. Então, infelizmente, assim, lá na sala, a gente vê, né, que tem muitas pessoas de várias religiões e é ali que é a escola prática, que a gente vai mostrar se realmente a gente serve a Deus ou não serve. Porque dentro da igreja, com todo mundo que é crente, né, é bom, a gente busca, a gente se enche, mas é lá fora que as pessoas vão olhar para nós, né? Até porque, pastor, assim, eu entendo que como eu falei, né, desde o princípio, que o Senhor ele tem propósito para tudo, né? Quando ele lhe coloca em um determinado lugar, numa igreja, no teatro, numa faculdade, num colégio, numa empresa, até mesmo na rua, Deus ele lhe coloca ali com um propósito. Para quê? Para que você venha ser luz e ser sal, ser testemunha do Senhor. Você ali é o representante de Deus, você é a igreja. Você faz parte da igreja, você é um representante de Deus ali, né? Então, como é que tem sido o seu testemunho diante desse povo? Na carta aos Hebreus diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Sim. As pessoas estão sempre nos observando. Todo mundo está observando. E principalmente, né, os ímpios. Principalmente os ímpios e principalmente Deus também. Deus está vendo o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a nossa vida aqui, ela é muito curta e muito passageira. Eu sempre digo que a nossa vida aqui é como se fosse um fio de cabelo. Isso. Hoje, esse fio de cabelo está aqui na sua cabeça, amanhã ele pode estar lá no ralo. Assim, a nossa vida é muito frágil, muito curta. Tiago vai falar na epístola que a nossa vida é como um vapor de água, né? Sim. Vapor d'água. Então, a gente não sabe, né, se a gente vai ter outras oportunidades, a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe se hoje é o nosso último momento. Então, que a gente tem que viver o nosso hoje, o nosso agora, sendo igreja, sendo santo, sendo separado, fazendo a vontade de Deus. Eu entendo assim, eu penso assim, que é assim que a gente tem que viver. Porque senão, do que adianta você viver aqui na face da terra? É verdade. E orando também, né, por esses cantores assim que são famosos, que a gente vê que tem vontade de servir a Deus, mas não querem largar a fama, né? Não querem largar os aplausos, não querem largar os shows. Então, o que a gente pode fazer, como a senhora disse, é orar, né? Por essas pessoas, porque só o Espírito Santo para convencer, que o homem não convence. Se o Espírito Santo não convencer, ninguém mais convence. Isso, né? É verdade. Então, a gente vê muitas pessoas que estão aí na mídia, né? No âmbito nacional, pessoas que a gente vê que têm vontade de servir a Deus, né? Tem vontade, amam a palavra, gostam, mas não conseguem largar a fama, não conseguem largar o dinheiro, né?
é aquela semente que Jesus falou que sempre está caindo, né, nos espinhos. Aí os espinhos da vida vêm e sufocam, né? Sufocam, e não consegue brotar, não consegue crescer. A gente tem que orar Isso. muito, muito, porque são vidas, são nossos irmãos que precisam de cobertura da oração da igreja, né? Eu acho que é a igreja que tem que se posicionar de joelhos na presença do Senhor e orar por essas almas, por essas vidas, porque são pessoas que têm influência na sociedade, que têm oportunidade de falar de Jesus, mas muitos falam de Jesus mais de forma, sabe, como é que forma banalizada, né? Muitos querem Isso. banalizar o evangelho, banalizar o nome de Jesus, banalizar os céus, e isso não pode acontecer. Isso. Então a gente tem que orar. É aquilo que nós estamos trabalhando esse mês, que a senhora estava na nossa conferência, né? Sim, No Tempo Central, sobre o sacrifício vivo. sim. Que Paulo vai dizer o culto racional. O que é o culto racional? É o culto que nós oferecemos na igreja, mas também é o nosso corpo como sacrifício vivo. A gente sai do culto e continua cultuando com o nosso corpo. É o culto com a razão, né? Não com a emoção. Né? Isso. Então a gente tem que orar por aqueles que só querem fazer pela emoção. Né? A gente tem que orar muito. Cantora glória. Madalena, nós estamos terminando, mas antes eu queria que a senhora falasse pra gente e desse um conselho. A senhora é uma mulher de Deus, uma mulher que já está aí há vários anos como cantora, como compositora. Qual conselho que a senhora daria para essa nova geração de cantores, de músicos que estão surgindo aí e tem vontade de ser levantado por Deus? Que eu, além de ser cantor, também a gente prega, né? E geralmente quando eu vou pregar assim, em congresso de jovem, muitas, às vezes vigília, não são todas, viu, gente? Mas teve lugar que eu já cheguei, por exemplo, assim, que eu fui pregar, que a banda tocava, aí quando chegava a hora da pregação, cadê os jovens? Tava tudo lá fora da igreja. Aí quando terminava a pregação, eles voltavam, né? Aí a gente pergunta como é que uma pessoa pode ser cheia de Deus se não se enche da palavra, né? Então eu queria que a senhora desse um conselho assim para essa geração de jovem, para essa geração de pessoas que tem vontade de ser levantada por Deus na música, de ser um instrumento de Deus na música. Qual o conselho que a senhora daria para essas pessoas que estão nos ouvindo agora? Pastor Jefferson. O conselho é: viva Deus na sua vida, né? Porque nunca é você, sempre é Deus. Como é que eu vou fazer isso, irmã Madalena? Primeiramente, palavra. Você tem um manual aqui para tudo na sua vida. A Bíblia, a palavra de Deus. Então, tudo que você precisar de orientação, você vai achar aqui, na palavra de Deus. Depois, oração. Você precisa estar em comunhão com aquele que é tudo, que é o dono de tudo e que tudo é por ele e para ele, né? Isso. Então, você tem que viver dentro da palavra, né? Em oração, em jejum, mas e nunca pense que é você. Eu sou, eu tenho, eu posso, eu quero. Não, é tudo Deus. Então, viva na dependência de Deus e você vai chegar em lugares que você nem imagina. Amém. É Amém, verdade. pastor? Talvez seja esse o motivo assim que a gente vê muito essa geração hoje assim meio doente, né? Enfraquecida. Não é como era há anos atrás, né? Talvez seja como a senhora está falando, com certeza. É a falta da oração, é aquela falta realmente de ler a palavra, de amar a palavra. Buscar direção na palavra de Isso, Deus, né? Isso. Que o Senhor direciona tudo É. na palavra. Buscar a presença de Deus, principalmente no louvor, né? Se a gente tem um louvor que é baseado na palavra, então aquele louvor tem o poder de quebrar cadeias. Quebrar cadeias, quebrar as barreiras, tirar os impedimentos. Sim. É por isso que Deus opera muito através do louvor, porque é a palavra, e a palavra ela faz isso. Porque a palavra de Deus, através da palavra, o mundo foi criado. Isso. É. Jesus é a própria palavra. Jesus né? é a própria palavra, o verbo de Deus, né? Então é A isso. Bíblia diz que Paulo e Silas foram levados à cadeia, estavam ali depois de levarem, né? Serem Apanharem chicoteados. muito E à meia-noite eles não tinham nem mais força, né, para pregar, mas eles começaram a cantar a cantar. e a entoar hinos a Deus. E aquele louvor estremeceu as portas, né, As das cadeias cadeias, caíram. foram quebradas. O poder do louvor. É isso mesmo. É Jesus, né?
E Jesus é o centro de tudo, como eu falei, ele morreu no centro, né? Então ele é o centro de tudo. E centro de tudo, então a gente tem que obedecer essa regra de Deus, né? Sempre colocar o Senhor como prioridade na nossa vida e tudo. Sim. E aí a gente não tem erro. Sim. Não tem Como erro. ele falou, buscai primeiramente o reino, Reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá em livro de Salmos, né, finalizando, capítulo 5, eu não estou lembrado bem o versículo, que o Senhor diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, tá aí ó, o conselho, né? Isso. Também para terminar em Salmo 1, que diz assim, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e Nem não se assenta na roda dos escarnecedores. Oh, glória! Mas antes tem o seu prazer Na lei do Senhor, e nela medita de dia noite. e de noite. Isso Quem mesmo. será como a árvore plantada junto Junto ao a ribeiro das ribeiros. águas, Eita, a qual o seu fruto dá na na estação própria. Eita, maravilha. Ô, glória. Amém. Pois é, meus amados De irmãos, nós Deus. estamos finalizando o nosso primeiro podcast e que alegria imensa foi poder receber a senhora aqui, cantora Madalena Medeiros, que é uma mulher de Deus. Amém. Muito eu aprendi com a senhora aqui nessa 1 hora de apresentação de podcast e eu creio que os meus irmãos que estão nos ouvindo estão sendo e foram ricamente Oh, abençoados. glória. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. A gente vai agradecer também aqui a produção, irmã Suzy, minha mãe, a filha da cantora Madalena, que também está ali sentadinha. Raquel, que ela também é levita, né? Isso. Levita, pregadora. Aí, doutora. Glória a Deus. Meus amados irmãos, então nós estamos finalizando. Amém? É isso aí. Você tem mais algum recado para dar? Não, só agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus, né, por esse privilégio, né, de ser a primeira entrevistada do seu podcast. Para mim foi uma grande honra. E também agradecer, né, o seu convite, sua produção. Agradecer a minha filha que se disponibilizou, né, para vir me conduzir até aqui. E só dizer para que a gente continue, né, firme, confiando no Senhor, que Ele é aquele que é tudo na nossa vida. Amém. Eu creio que esse vai ser o primeiro de muitos ainda que a gente ainda vai fazer. Amém. Em nome de Jesus. E se Amém. Deus quiser, vamos criar um projeto aí de fazer um feat. Amém. Cantora Madalena Medeiros e pastor Jefferson Costa. Então, glória. Amém. Vamos orar para que o Senhor possa, né, confirmar na terra. A Bíblia diz que tudo que ligar na terra é ligado no céu, né? Amém. Então vamos ver que Jesus tem para fazer. Ele ligou no céu, vai acontecer, né? Também presentear a senhora aí com essa caneca abençoada. Oh, glória, é mesmo. Que é o Que presentinho nosso aqui do bênção. podcast. Que lindo. Maravilha, obrigada, pastor. Deus bom? abençoe. Foi muito bom estar aqui. Obrigada Então, mesmo pelo amém. convite. Deus abençoe. Amém. Pode Mais, com o pastor Jefferson Costa, o podcast do Espaço do Cristão Assembleano. Já se inscreva em nosso canal oficial no YouTube. Pode Mais, com o pastor Jefferson Costa.